Boa tarde, sou o professor Lacour e estamos na terceira parte da apresentação desse livro de Jacques Rancière, O Mestre Ignorante. A gente vai falar do terceiro capítulo, que se chama A Razão dos Iguais. Bom, eu já expliquei que na primeira parte, que é uma parte mais descritiva, o Rancière faz uma narração da história incrível de Jacotot, antes de depois fazer uma reflexão. A primeira parte da reflexão era o segundo capítulo, a gente falou disso a última vez, é sobre a lição do ignorante, o que o ignorante, sendo mestre, pode nos ensinar, e era muito sobre a dissociação entre a vontade e o saber, para dizer que você pode jogar um papel de motivação, de incentivo, a pessoa que dá confiança para outra pessoa, a pessoa emancipada que vai emancipar outra pessoa, mesmo sendo não especialista ou até ignorante de um domínio que supostamente você vai ensinar. Bom, tem que ter esse laço de motivação forte, porém. Então, a gente falou muito desse princípio diferente, que é o princípio da igualdade das inteligências. Bom, e esse princípio é uma opinião, é um sentimento que a gente vai elaborando a partir de fatos. Então, qual seria o fato? Bom, é o fato da possibilidade de um ser humano, criança ou adulto, não importa, aprender sozinho. Okay? Isso é o que ele chama o ensino universal. Você já aprendeu sozinho, então você vai continuar. Sob a influência de um mestre que te motiva, apesar de ser ignorante, mas jamais sob a dominação e o chicote, por assim dizer, de alguém que te domina por saber mais, e que vai sempre reproduzindo o princípio da desigualdade das inteligências. Okay? Então, não se trata de afirmar que as inteligências são, de fato, iguais, mas de ver o que se pode fazer com essa suposição de princípio. Bom, aí, primeira parte da meditação é sobre cérebros e folhas, né, de cerveau e de folha. Então, aqui ele retoma uma velha meditação filosófica sobre a individualidade. A individualidade é o que torna um objeto singular, isto é, único, absolutamente original. Bom, e tem uma velha reflexão de Leibniz sobre um princípio da individualização, o princípio dos indicianáveis, que mostra que até duas folhas muito similares na natureza, na verdade, vão ser um pouco diferentes por pequenos detalhes. Mesmo que você não seja capaz, enquanto ser humano, de perceber, Deus, que é um supercalculador, ele conhece a lista dos predicados e ele sabe que, em um certo momento, as coisas vão se diferenciar. Okay? Então, tem diferenças no mundo e, obviamente, tem também dentro do domínio da inteligência humana. Bom, mas, por ser diferente, isso justifica uma dominação, isso justifica uma desigualdade, isso justifica a reprodução de uma discrepância insuperável entre quem sabe e quem não sabe. É isso que tem uma forma de sofisma que deve ser denunciado e retificado. Okay? Porque se tiver muitas pessoas arrogantes que buscam convencer os ignorantes da sua superioridade, é porque essa desigualdade deve ser convencida. Isto é, ela não é tão óbvia assim. Okay? É preciso martelar para dominar. Então, aqui o Rancière suspeita algo que não é tão óbvio, não é tão claro. Porque se fosse óbvio, claro e evidente, a gente não precisaria dessa dominação que martela essa diferença. Okay? Então, se trata para ela de uma crença a uma superioridade espiritual
E essa crença, como qualquer crença, deve ser criticada. Okay? Então, tudo bem, ele vai fazer uma concessão. Pode acontecer que uma criança consiga melhor do que outra. Agora, você que interpreta isso enquanto superioridade de inteligência. Okay? Porque, na verdade, o que explica a diferença de resultado é a atenção e o trabalho. Okay? Talvez vai ter uma sensibilidade diferente e uma criança precisa de mais atenção ou mais trabalho. Okay? Mas isso não desqualifica uma criança por ser menos inteligente por natureza. Então, veja bem, tem um círculo vicioso aqui, que é a pressuposição das desigualdades das inteligências, que explica a desigualdade das manifestações intelectuais, mas, na verdade, não explica nada. É só o nome que você deu para interpretar uma divergência que você constata. Bom, para Rancière, é uma pseudo-explicação da mesma natureza que utilizava de maneira humorística Molière para zoar os médicos do século XVIII, que não sabiam nada, que explicavam que se o ópio faz dormir é porque ele tem uma virtude dormitiva. Você tem um nome para um problema, você não tem uma solução, você não tem uma explicação. Você está só girando num círculo vicioso que te dá a impressão de saber e te permite dominar, mas na verdade não é de jeito nenhum justificado. Entre parênteses, a medicina científica começa só com a Revolução Francesa, né, por outras razões, não vou entrar no detalhe. Mas antes, as pessoas se acham, mas não tem muito poder efetivo, nem de explicação, nem a fortiori de cura. Bom, então, esse é o primeiro aspecto. A individualidade existe na inteligência humana, mas não confunde as diferenças que você vai constatar e a explicação pela inteligência. Okay? Diferença a gente concorda, a gente faz essa concessão. O jeito que você tem de explicar é isso que é viciado. Okay? O que é a importância da atenção? Aqui, Rancière reencontra, sem saber, uma insistência muito forte de uma filósofa francesa importante, que não é tão conhecida no Brasil porque não fez uma grande carreira, né? Ela desprezava esse tipo de consideração. Ela foi uma filósofa mais engajada, mais social e morreu jovem também, Simone Weil, morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, Simone Weil diz que a atenção é a base da vida espiritual, intelectual e ética. Por essa razão, você tem que fazer atenção à sua atenção. Pode parecer um pouco circular, mas você tem que preservar a sua capacidade de atenção. Bom, então, tudo bem, hoje em dia você é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, trabalhar, escutar música, mexer com o celular, responder para vizinho, mas você tem que ser capaz também de se isolar e de se concentrar numa coisa só. Okay? Pode ser passar roupa, pode ser para fazer tai chi, você escolhe. Mas quem se concentra sobre uma coisa só, ele trabalha a sua capacidade de atenção. Okay? Todo mundo sabe dessa experiência um pouco chata, você fala com alguém que não está prestando atenção. Bom, dá uma impressão de ausência, dá uma impressão de desprezo. Até a impressão de ser invisível, no caso do homem invisível. Alguém te fala, você não responde. Okay? Então, basicamente, o ser humano é um animal capaz de atenção. Okay? E é isso que faz a diferença entre dois resultados de uma tarefa. Não é a inteligência por natureza. É a diferença no exercício da atenção. Okay? Não é algo que é mágico, não é uma qualidade oculta a atenção. Okay? É uma coisa que você pode observar. Inclusive, é o que vai medir o mestre ignorante. Ele não vai, se lembra, avaliar um discurso em função da relevância de conteúdo, porque ele ignora o conteúdo. Ele vai conhecer o grau de engajamento da pessoa em função da atenção dela. Okay? Então, a desigualdade de atenção é um fenômeno muito importante. Okay? E aí, quando você enfoca sobre a atenção, você sublinha mais a dimensão de vontade do que aquela de inteligência. Okay?
Então, aqui entra um debate histórico para saber se o ser humano é primeiramente uma inteligência ou uma vontade. Aqui ele entra um pouco no detalhe para saber por que Bonald diz que o homem é uma inteligência mais do que uma vontade, por basicamente consideração royalista. Bom, mas uma visão um pouco teocrática, né, digamos assim. Aqui entra a consideração de um filósofo do século da época da Revolução, digamos, que o nosso grupo de tradução da UNB está traduzindo, Maine de Biron, ele é totalmente inédito em português. E, basicamente, ele critica em Bonaldo uma visão um pouco passeísta da linguagem, mas não é isso que importa. Ele considera que tem uma forma de preeminência do ato intelectual. O que interessa Rancière é a compreensão diferente da mesma orientação socrática de se conhecer a si mesmo por Jacotot e por Biron. O que vai interessar Jacotot não é a preeminência da inteligência, é a prevalência do esforço de atenção sobre a inteligência. Okay? Então, basicamente, um esforço de vontade sobre si mesmo, essa capacidade de se autodeterminar como espírito ativo. Okay? Então, isso inverte um pouco a definição da inteligência, que é, primeiramente, um esforço de atenção e de pesquisa, antes de ser uma capacidade de combinar ideias. Okay? Tem um esforço antes de um resultado. Então, isso é fundamental na diferença antropológica para defender o princípio da igualdade das inteligências. Okay? É totalmente diferente do que dizer que o ser humano é uma inteligência com que tem órgãos ao serviço dela, como dizia Bonald. Okay? Isso dá uma consecração ao princípio da inteligência que Jacotot está tentando derrubar. Bom, isso era sobre a atenção. A atenção, ela aponta na direção da vontade e do esforço sobre a capacidade que é o resultado dela. Agora, o que quer dizer essa afirmação que o ser humano é uma vontade que é ao serviço da qual existe uma inteligência? Exatamente o contrário do que dizer o ser humano é uma inteligência que se apoia sobre uma vontade. Aí você essencializa a inteligência que a gente precisamente está tentando criticar. Bom, então, a vontade é um poder que, basicamente, dá uma precisão maior. Estamos nesse terceiro momento do capítulo 3, que é uma vontade ao serviço da qual a inteligência trabalha. Então, a vontade é um poder racional que precisa melhor que a formulação racional, que a formulação cartesiana, o que é o cogito. Eu tenho ideias quando quiser. Então, antes de pensar, você pode querer pensar. A vontade é superior ao entendimento. Okay? Não apenas porque, como no caso dizia Descartes, ela pode criar o falso em vez do verdadeiro, mas de maneira mais fundamental, porque ela decide da concentração em oposição à distração, à ausência, okay? Ao devaneio. Então, antes de se dizer inteligente, você tem que se testar enquanto voluntário. Okay? Depois, só você vai comparar
o que você vai ver no início de maneira um pouco contingente, e aí depois com uma certa repetição. Okay? E qual é o segredo do ensino universal que promove Jacotot? O segredo é muito simples. A significação é o produto da vontade. Então, basicamente, é a lição do mestre ignorante. Você tem que ser motivado. Também é um pouco a limitação do livro, porque esse livro ele foi muito, de maneira errônea, recebido como crítica da pedagogia tradicional e promoção de uma pedagogia alternativa, mais da igualdade, mas na verdade não é isso. É uma pedagogia que mostra a possibilidade de uma pedagogia da vontade. E é possível, só que sempre no caso de motivação extremamente alta. Digamos que você esteja no Rio Grande do Sul e agora tem esse desastre atual e alguém te diz, a gente precisa de ajuda para não sei, contabilidade, porque muita gente manda comida e dinheiro e a gente precisa se organizar. Aí você vai responder, eu não sei fazer contabilidade. E outro cara vai te dizer, olha, eu tampouco, mas a gente vai aprender porque tem que ter alguém que mexe com isso. Aí a sua motivação é forte, porque você quer ajudar, você tem confiança nessa pessoa e os dois vão aprender juntos. Que nesse caso, absolutamente excepcional, a vontade é superior ao saber. Muitos outros casos é o contrário. Você é professor no ensino médio, muitas vezes você tem alunos e a relação é de saber, mas não tem nenhuma vontade da parte do aluno. Então, Rancière não está dizendo que tem que mudar a escola. Ele bem sabe que às vezes o aluno não quer saber. Ele só identifica uma possibilidade lógica de pensar uma pedagogia que seja mais baseada sobre a vontade do que sobre o saber. Para dissociar, como ele mostrou no capítulo 2, o princípio da vontade, que respeita a igualdade das inteligências, e o princípio da transmissão, digamos, à distância, que, ao contrário, fortalece a ideia de uma diferença de inteligência, por definição, por natureza, de maneira essencial. Então, o segredo do ensino universal é que a significação depende da vontade. Outro segredo, ele falou, é que você já sabe algo, o seu nome, a sua data de nascimento. E em cima disso, com vontade compartilhada, né? Aí você pode construir. Então, o indivíduo, qual é a consequência disso? Que o indivíduo, ele pode conseguir tudo o que ele quer. Não no sentido dos superpoderes da vontade, mas no sentido da igualdade das inteligências. Então, você encontrar Einstein, você tem que se dizer que também você pode entender o que ele diz. Que ele não é superior a você por natureza. Isso seria errado. Então, a vontade, o que ela é? É o momento que um ser humano volta para si mesmo, refletindo, e se reconhece como um ser que age. A vontade é o princípio da autoestima, no sentido que é essa autoestima, enquanto ser razoável, que vai ser o motor da inteligência, e não o contrário. Okay? Alguém tem que te reconhecer como esse ser razoável, e aí depois, em cima disso, te fazer confiança e você vai construir mais coisas inteligentes. Até agora, tudo bem? Estamos mais ou menos na metade do capítulo já. Segue um trecho que se chama o princípio de veracidade. Então, o primeiro fato, o fato fundamental para quem vai se emancipar, quem volta para si mesmo, quem reflete sobre ele mesmo, é a impossibilidade de se ignorar. No sentido mais que cartesiano. Não é que você sabe que você é um ser pensante. Você sabe que você é um ser que quer. Inclusive que vai querer si mesmo. Então, o que se torna impossível depois dessa radicalização do gesto cartesiano é
se torna impossível de se esquecer, de se mentir dizendo que você não existe, não quer. Você não pode não querer. Okay? Quando você diz, se autonega dizendo, eu não posso entender isso, por exemplo, você se esquece. Então, o princípio do mal não é um conhecimento errado. Okay? Isso é uma tradição socrática. Ninguém faz o mal de maneira voluntária, é só por ignorância. Aqui, para Rancière e para Jacotoin, o princípio do mal não é por falta de um saber, é por infidelidade a si mesmo. Você se conheceu, mas você finge que você não existe. Você sabe que você está querendo, mas você finge que você não está querendo. Okay? Isso é a má fé, da qual vai falar Sartre. Você é livre, não finge que não seja o caso, você vai se mentir. Então, conhecer a si mesmo quer dizer, de maneira mais radical do que Sócrates, volta ao que dentro de si não pode te mentir. Né? Quando você se autodeclara incapaz de fazer uma coisa, é apenas preguiça. Você pretende mostrar uma certa humildade, mas na verdade é apenas o medo orgulhoso de falhar diante dos outros. Okay? Não, matemática não é para mim. Não, é porque você tem medo de reprovar no cálculo 1. Mas se alguém te explicar, alguém emancipado que acredita na sua capacidade de emancipação, ele vai te ensinar em função da igualdade das inteligências. Até sendo, às vezes, ignorante. A condição de ter um manual. E aí, ele vai te acompanhar para lá. Vai ser uma questão de motivação. Então, é falsa humildade dizer que não é para você tal coisa. Você pode entender assim por princípio. Então, a veracidade, mais do que a verdade, está no centro da emancipação. A veracidade é a vontade de se reconhecer enquanto ser que tem vontade. A vontade de se identificar como uma pessoa que vai querer e o fato de evitar a negação dessa vontade que corresponde à interiorização de uma proibição. Isso não é para mim, isso eu não vou entender, eu sou de uma inteligência limitada, isso é muito complicado para mim, etc, etc. Não, você tem que voltar a você enquanto ser cartesiano com uma capacidade de se esforçar, e a partir do momento que você identifica isso e não foge dessa lição, você tem que extrapolar que o outro também é a mesma pessoa, então ele não tem superioridade, ele tem só um pouco mais avanço no saber, mas ele tem a mesma capacidade de esforço que você tem. Então, não pretende ser impotente, não pretende que esse saber não é para você, não tenha medo, volta para si mesmo e se reconhece como um ser capaz de querer, porque isso é a chave da emancipação. E é exatamente o que faz um coach. Ele te motiva porque chama a sua atenção para a possibilidade dentro de você de se motivar em função de um incentivo. Ele te dá essa confiança. Essa veracidade de se reconhecer enquanto ser de vontade não é uma ciência. É uma relação privilegiada de cada um à verdade. Por isso é mais fundamental que o cogito cartesiano. É a fundamentação moral do poder de conhecer. Então, aqui, veja bem, temos uma subversão da categoria do saber e das normas do verdadeiro e do falso pelo critério da preguiça ou do esforço, basicamente. Se você se esforçar, você vai ter o poder de conhecer. Mas se você é só quando você não se esforçar que você nega esse poder e se afasta da sua humanidade. Porque você cai do lado
da desigualdade suposta das inteligências. Então, aqui, diz Rancière, Jacotot vai no sentido contrário de vários pensadores que dizem, na época, que a verdade junta os homens. Seja os royalistas, como Bonalda, seja os socialistas, seja os positivistas, como Auguste Comte, seja os ecléticos, como Victor Cousin. Todos eles dizem que a verdade junta. Para Jacotot, é o contrário. Os homens não vão se unir. A verdade não junta os homens, porque ela não gruda, ela não cola os indivíduos uns aos outros. Ela é independente da gente. Então, não é a cola que vai nos juntar todos. Okay? Não é que elas não sejam estrangeiras e fora do nosso alcance. Você vai ter uma experiência de veracidade. Mas cada um gira ao redor da verdade. Por isso, a verdade é um pouco diferente para cada um, porque a coincidência das rotações ao redor da verdade é algo que é, vamos dizer, ou excepcional ou apenas uma pretensão, mas irrealizável. Okay? Porque dizer que cada um vai conhecer da mesma maneira seria um signo de eu não sei mais como ele traduz abrutissement, embrutecimento, que seria cair do lado da desigualdade das inteligências. Você teria que aprender, não sei, o currículo de filosofia da maneira que eu fiz, porque eu sou professor, então a maneira de fazer. Não. Se eu te considerar não apenas como aluno, mas como futuro colega, eu devo admitir que eu me virei nesse programa de filosofia, mas você vai se virar também, só que talvez de outra maneira. Você vai ter uma coisa certa, que você vai ter que fazer o seu percurso. Agora, que esse percurso seja exatamente da maneira que eu fiz o percurso, isso é outra coisa. Isso seria uma consideração um pouco violenta. Bom, gente, voltamos então para o texto. O trecho seguinte é a razão e a língua. Então, a questão, além da veracidade, é a questão da verdade. E a verdade, ela não vai se dizer, okay? Porque a suspeita é que a linguagem vai fazer uma decomposição da verdade, que as línguas são arbitrárias. Então, aqui aparece uma velha controvérsia nos teóricos da língua francesa e das outras línguas também, mas eu conheço mais o debate da língua francesa, é que teria uma certa necessidade interna à língua e que, por essa razão, teria que respeitar uma certa ordem na linguagem. Por exemplo, em vez de dizer eu deveria se dizer naturalmente para respeitar a necessidade interna do português, a garrafa é azul ou a água é clara, em vez de dizer a água ela é clara, ok? Ou bonita essa garrafa. São maneiras populares de falar, mas teria uma ordem natural a ser respeitada, ok? Muitas vezes as especulações sobre a gramática passaram pela justificativa de respeitar essa ordem natural, ok? Então, você vai dizer que você gosta do gato bonito, você não gosta do bonito gato. Porque o substantivo, ele vem primeiro, só depois tem o adjetivo. Eu passo em cima desse debate, mas ele foi muito forte no século XVII na França e XVIII para dizer, olha, tem uma ordem justa, tem uma maneira regrada de falar. E isso corresponde à clareza do pensamento. Quem pensa reto fala assim. Aí o Jacotot, totalmente liberal. Por quê? Porque quando você pensa que tem uma necessidade interna à língua, você tem que privilegiar uma certa maneira de falar, e aí depois você vai privilegiar uma certa língua sobre outra.
Você vai dizer, você pensa bem apenas em francês, porque as outras línguas não são claras. Okay? Então, é um princípio de discriminação que vai, como dizer, prejudicar o aluno, porque ele vai interiorizar um sentimento de inferioridade. Pensamos agora na impressão que pode ter os povos ex-colonizados, digamos. O debate interessante atualmente na África, você sabe que na África as zonas linguísticas são basicamente zonas linguísticas coloniais. Então, você tem o português, você tem o francês, você tem o inglês, e até a gente pode considerar o árabe como uma língua ex-colonial. Então, tem várias reivindicações para educar de maneira emancipadora os povos africanos com línguas maternas, porque são muita gente, muitas vezes alunos que aprendem uma língua alheia, como se tivesse uma boa maneira de pensar e não era capaz, não era possível pensar numa língua que às vezes não tem escrita ainda, ou não tem uma literatura para o ensino, essas coisas. Então, Jacoto diria, não, isso é apenas uma contingência da história, mas não tem nada necessário. Você pode, sim, se tornar inteligente a partir de qualquer língua, porque só falta os primeiros esforços para começar. Bom, seria a mesma maneira de dizer, como dizia, às vezes, Heidegger, não, a filosofia tem que se fazer em alemão. No limite em grego, mas você não pode fazer filosofia em francês. Bom, faz rir, e a mesma razão que é com a mesma ironia que você deve tratar um europeu que te zoa porque ele diz, mas tem filosofia no Brasil? Bom, é claro que pode ter filosofia no Brasil, pode ter em português, pode ter em tupi-guarani e pode ter em qualquer língua africana, é só começar. Então, aqui aparece claramente os dois princípios. Não é uma igualdade. É muito mais complicado fazer a filosofia hoje em língua africana ou até em língua portuguesa do que numa língua que já tem uma tradição profunda. Mas a questão não é da capacidade igual, é da igualdade dos princípios. A princípio, você pode sim, porque não tem uma regra que te impede de fazer qualquer coisa. Porque qualquer língua você se vira. E aí, qualquer inteligência se vira a condição de encontrar outra inteligência que vai motivar a vontade e privilegiar o esforço sobre a essência suposta da inteligência, que na verdade é apenas um produto derivado. Okay? Então, isso é uma subversão de princípio. E dizer que até agora não teve resultados iguais, bom, digamos que você pode razoavelmente defender que a produção filosófica do Moçambique não é igual àquela da Alemanha, tudo bem? Não quer dizer, isso não é um argumento contra o valor do princípio da igualdade. Okay? Então, isso deve ser muito claro, que é o valor do princípio. Vamos lá. Então, Jacotot contesta a ideia de uma ordem natural das palavras nas frases. Bom, acontece que, na época, na Bélgica, tinha muita gente defendendo o prestígio, a ordem natural, a inteligência da língua francesa para lutar contra a arrogância dos holandeses. Porque a Bélgica é um país bilingual, né? Então sempre teve brigas. Tem momentos que quem dominou foi os francófonos, agora são mais os neerlandófonos. Bom, na época tinha, por causa dessa rivalidade, um debate sobre a supremacia, a inteligência, por assim dizer, de princípio, de natureza, de essência de uma língua sobre outra. A Jacotot diz, não, isso é cretino. Isso é cretino. Você pode pensar em qualquer língua. Rebatem os adversários. Eles dizem, mas é porque você é o imbecil que pensa que primeiro a gente pensa, depois a gente fala. Mas a verdade é que a gente fala sempre, a gente pensa através de uma língua. Você seria, o Jacotot seria prisioneiro de uma visão antiga, um pouco superada.
de uma prioridade do pensamento sobre a fala. Não, não é disso que se trata. Jacotot sabe que você pensa falando. Ele diz simplesmente que a língua é contingente, ela é necessária no sentido que o pensamento tem que se inserir numa língua, mas a língua é contingente no sentido que não tem uma língua que, por natureza, seja superior à outra, ou que dentro de uma língua teria uma maneira de falar que seja, vamos dizer, sinônima de inteligência, em oposição a não. Entendeu? Então, isso é fundamental. Não tem uma língua já predefinida da liberdade. Tem o esforço de libertação dentro das línguas. Isso sim. Okay? Então, você não nega o fato que o pensamento vai passar através de uma língua, você está contestando a supremacia de uma língua sobre outra ou de uma maneira de falar dentro de uma língua sobre outra, entendeu? Então, o que conta no pensamento não é a verdade, porque a linguagem vai fazer uma decomposição dessa verdade, mas é a veracidade. É o esforço comum para entender. Okay? É aqui que você encontra a vontade ao serviço do qual tem uma inteligência e não o contrário, uma inteligência que se apoia sobre uma vontade. Okay? Quando duas vontades tentam converger, elas produzem uma compreensão que é visível para os dois. Isso é o prodígio do ensino universal. Okay? É o acordo de duas vontades mais do que a sintonia de duas inteligências. Okay? Isso, na verdade, é na base de qualquer ensino. Tem alguém mais inteligente, entre aspas, ou mais avançado que o outro, que transmite uma coisa. Se o critério fundamental fosse a diferença de saber, como que você explica a transmissão? Você explica a transmissão porque tem um acordo das vontades. Okay? Eu te tiro até o meu nível de saber e a gente concorda para esse gesto de ajuda. Eu não tiro, eu tô lendo um monte de coisa, de outras coisas, e não tô conseguindo acompanhar direito o texto da Rancière, né? O que que aconteceu no texto para ele mudar de tratar de explicação para começar a tratar de fala, propriamente? Isso acontece no texto? Que para mim não sei se está fazendo tanto sentido agora, né? Não, você Não tem presta- razão. É uma coisa que não é totalmente justificada, digamos. É porque ele fala de verdade. Okay? Uhum. No parágrafo anterior, ele começa a falar de verdade. E a verdade, ela, basicamente, é menos importante que a veracidade. Porque quando você se concentra sobre a verdade, você vai ter uma definição da maldade enquanto ignorância, como o Sócrates de Platão. Ninguém faz o mal de maneira voluntária, é só porque ele não sabe. Então, se você sabe, você faz o bem, se você não sabe, você faz o mal. E no centro dessa visão moral tem a noção de verdade. Ok? Bom, vocês conhecem a metáfora do sol, do bem, etc. O sol, ele ilumina pela verdade. Então, quem sabe a verdade faz o bem. Quem ignora a verdade faz o mal. Aqui não. O que conta não é a verdade, é a veracidade, que é um esforço de conhecer, mais do que um conhecimento. Então, ele Uhum. subverte a categoria de verdade, passando por uma reflexão pela linguagem, que diz que a verdade ela não é conseguida pela linguagem. O que conta na linguagem não é a conquista da verdade, o que conta na linguagem é o esforço de dizer com veracidade. É só uma continuação, através de uma meditação sobre o que é a linguagem, da diferença entre verdade e veracidade, entre conhecimento e esforço para conhecer. É mais claro? Sim, sim. Isso né, tratar de fala me incomodou um pouco, porque estou compartilhando uma coisa aqui, né? Que eu estou trabalhando agora de monitor numa escola bilíngue, né?
ela é Libras e português escrito. A maioria dos professores e professoras lá são mudas, né? Mudos, surdos. A maioria dos alunos e alunas, são crianças, são também surdos, mudos, alguns autistas. E a gente percebe muito isso mesmo, né? De realmente do esforço, né? Que são pessoas que, assim, sentem, pensam, fazem coisas extremamente complexas, conseguem ensinar tudo nesse silêncio verbal, vocal, vamos dizer assim. Usando nesse sentido, assim, né? Eu pensei nisso. Entendo. Não, isso é o que seria uma visão desigual, e já Uhum. aconteceu, Ana, o exemplo que você está tomando é muito bom. Teve uma reflexão muito progressiva sobre a capacidade dos surdos mudos a falar. Porque qual seria a língua deles? É uma língua real, a língua dos signos? Qual a propriedade eles têm, etc. Uma visão desigual consistiria em dizer, e foi o ponto de reflexão inicial, que eles não têm uma língua bem feita e que tem que tirá-los para a língua bem feita. Okay? Então, tudo a educação inicial dos surdos mudos foi a partir da ideia que o saber positivo vai se exprimir em francês e a língua dos surdos é apenas uma língua negativa da língua positiva, que seria o francês. Então, você estabelece, a princípio, uma diferença de nível de inteligência da língua, que teria uma maneira apenas provisória de pensar, mas a boa maneira de pensar seria outra. Então, isso foi dominado progressivamente e não impede, olha só, que tem uma língua dos surdos francesa que é diferente da língua brasileira, que é diferente da língua inglesa, etc. Então, são quase maneiras de signar dentro de uma língua. Então, a gente tem os dois casos quase aqui, de uma língua que pretende superior à outra, e de dentro de uma língua, uma maneira de falar que supostamente seria mais avançada que outra. Okay? Aqui, você tem que partir da pressuposição que, tudo bem, vai ser a mais... Eu falei com pessoas que são professores de surdos, eles dizem que a expressão dele é mais assim brutal porque tem menos nuance no início, mas você perfeitamente pode se tornar um escritor surdo e mudo. O princípio da capacidade é a mesma. Aí você constata uma diferença. O Jacotot vai dizer por causa de uma diferença de atenção e exercício. E toda a história da formação desses alunos com deficiência prova que ele tem razão. Okay? Quando você adapta a pedagogia a esse tipo de inteligência, levando a sério a questão da vontade dos alunos, você consegue resultados. Enquanto antes você considerava sub-homens ou subcapacitados, isto é, deficiente. Mas com uma pedagogia apropriada, a pessoa supera a sua deficiência. Okay? Você tem teclados de Braille, você tem até tecnologias hoje que permitem compensar isso. Então, não tem princípio de desigualdade. Tem apenas preconceito a partir de uma essencialização excessiva, abusiva, do pseudo-critério da inteligência. Bom, vou retomar aqui a meditação sobre a, a linguagem. Então, por que é prodigioso o ensino universal? Porque mostra o sucesso da convergência das vontades. Eu já expliquei que também é uma limitação da experiência de Jacotot, que ele trabalha em situações absolutamente excepcionais, né? Como o exemplo que eu dei do Rio Grande do Sul, você não sabe da contabilidade, mas você aprende porque você quer e o outro quer te ensinar, mesmo sem saber, porque tem que ajudar. Pode acontecer caso, é muito raro. Pode também acontecer um caso que você quer transmitir para o aluno que está com preguiça e ele não quer saber. Aí, nesse caso, a experiência de Jacotot parece cruel, né? Porque o seu cotidiano é mais a preguiça dos alunos. Mas o que quer dizer ranciar não é que qualquer professor está na situação de Jacotot. É a existência lógica, a possibilidade de Jacotot.
simplesmente a possibilidade dessa experiência mostra que existe outro princípio para o ensino, que é o princípio da igualdade das inteligências. Ele bem sabe que a maior parte do tempo o professor vai saber o que ele ensina, mas ele tem que se colocar numa situação de igualdade. A gente já falou um pouco disso. Então, basicamente, você tem que falar a outro ser racional. Não é uma pessoa limitada, não inteligente, burra. Okay? Entender não quer dizer desvelar a verdade para outra pessoa. Quer dizer traduzir o seu discurso para outro. Okay? Traduzir para outro. É o exercício de tradução que faz que o ignorante ele pode ter acesso a um certo saber. Eu deixo do lado o fato que ele critica a divisão que faz Platão no Fedro entre língua escrita e língua fala. Bom, o escândalo do ensino universal é esse acordo de duas vontades para, vamos dizer, conseguir algo inteligente. É o esforço de comunicação que é superior ao conhecimento sobre o qual se basearia idealmente a comunicação, que é a verdade. Então, ele insiste por essa razão também, não sobre a verdade, mas sobre a capacidade de improvisação, que é a virtude fundamental que é promovida pelo ensino de Jacotot. Você pode ter dificuldade para dizer a verdade, mas é precisamente essa dificuldade que faz que você vai improvisar até com metáforas poéticas, com jeitinhos, com truque para fazer que o outro vai entender. Sabe quando você encontra um estrangeiro que ele não fala a sua língua e você faz signos assim para ele entender um pouco e aí funciona. Ele não sabe qual signos você faz, você não sabe a língua para ele entender, mas tem um momento que, mais ou menos, você se vira. Não é perfeito, mas funciona porque os dois querem entender. Isso ilustra o princípio da igualdade. É raro, mas a existência desse evento, mesmo que raro, é suficiente para identificar o princípio da igualdade das inteligências. Então, subverter a tradição na pedagogia tradicional, enquanto ela seria baseada sobre a dominação e o saber que despreza. Né? Então, improvisar é fundamental, é o exercício pelo qual o ser humano confirma a sua natureza racional e é normal se comunicar de maneira espontânea enquanto poeta. Okay? Porque, basicamente, é um critério de emancipação. Tudo bem? Então, o que quer dizer o trecho seguinte sobre a pintura? Eu também sou pintor. Bom, isso é uma alusão a um poema famoso de Apollinaire. Apollinaire é um poeta do início do século XX, mais ou menos ligado ao que vai se tornar depois o movimento surrealista, mas ele não era, vamos dizer, um idealizador desse movimento, ele inspirou, digamos, o surrealismo, e ele fazia caligramas, que são poemas desenhados, uma fonte, por exemplo, uma Torre Eiffel, essas coisas. E ele tem um dos caligramas dele, eu vou tentar procurar aqui, é sobre precisamente esse desenho de que ele pode também ser pintor. Na verdade, é mais o título de um poema, mas vou mostrar uma ilustração aqui para mostrar o que é um caligrama, né? Então, uma maneira de fazer um poema fazendo um desenho. Tá vendo? Aqui. Et moi aussi, je suis peintre, é na imagem superior ao homem com chapéu, está escrito Et moi aussi, je suis peintre, é o título da coletânea de
assim, caligramas. Okay? E aí ele retoma a caligrafia, que é a escrita bonita, que existe na tradição chinesa, na tradição árabe, só que aqui é para fazer poesia. Então, você escreve um poema desenhando ao mesmo tempo. Ele brinca bastante com isso, né? Tem resultados que vão inspirar como eu falei, os surrealistas. E é uma velha questão de saber se a poesia também pode rivalizar com a pintura. Uma velha interrogação, a interrogação de Horácio, no poeta latino, foi retomado por um autor clássico do século XVII francês, Boileau, e basicamente quem vai contestar essa pretensão do discurso a fazer jogo igual com a pintura é Lessing, o poeta alemão, que vai dizer, bom, não, cada tradição artística tem a sua maneira específica de expressar e você não vai reduzir todas à fala ou pretender igualar todas com a fala, cada um vai ter a sua especificidade. Isso vai promover a diversidade das expressões artísticas, em vez da unidade ou da redução. Não vai ter mais uma arte, vamos dizer, preferida. Assim. Então, o que ele quer dizer? Ele fala nesse trecho da tentativa de Jacotot de ensinar o desenho e a pintura. Okay? Como que ele tentou ensinar isso, de novo, sem saber? Okay? Basicamente, o que ele vai identificar é que a criança tem uma certa tendência a copiar. Okay? A copiar as coisas, imitar. Então, você não vai impedir essa tendência, mas você vai verificar como ele copia. E assim, você vai incentivar a criança a se tornar, vamos dizer, a se esforçar a atenção quando imitar, quando copiar. Então, você vai dizer, mas você se esforçou, você se concentrou, você mostrou atenção quando copiar, ao fazer essas coisas. Okay? E aí a criança vai tomar consciência que a pintura é uma linguagem e que o desenho é uma maneira de imitar para falar. Okay? Então, você vai fazer ele entender que a pintura, como escultura ou gravura, é uma língua que ele pode entender e falar com qualquer outra pessoa. Então, obviamente, os resultados foram mais mitigados, digamos, nessas disciplinas, do que no exercício de composição escrita em francês ou nos exercícios de improvisação, de argumentação. Mas o objetivo de Jacotot não era de produzir coisas extraordinárias, era mostrar que você pode se emancipar até o ponto de fazer pintura e de entender a pintura, okay? Sem orgulho excessivo. Então, você faz o aluno se tornar consciente que ele tem uma alma de pintor, que os outros também têm uma alma de pintor e que então ele pode pintar para outras pessoas curtir a pintura dele. Então você democratiza o ensino da pintura, exatamente como o ensino universal democratizou todos os outros ensinos. E aí, eu vou ter que parar aqui, porque temos a Assembleia Geral de greve e vou ter que correr na Dumba para votar, mas basicamente, vamos ver a próxima vez que ele vai fazer exatamente a mesma reflexão sobre a poesia, a lição dos poetas, e basicamente com resultados também que vão ser um pouco limitados,
nem todo mundo, digamos, vai conseguir o mesmo resultado na poesia, mas todo mundo pode experimentar, ok? Todo mundo pode se lançar, todo mundo pode, vamos dizer, experimentar essa dimensão poética. Não tem pessoas que nascem poetas, outros não. Não tem pessoas que nascem sambistas, outros não. Tem resultados que são mais ou menos agradáveis, mas você democratiza já a capacidade supostamente essencial, quase divina, da inspiração poética, da inspiração pintural, da inspiração, digamos, musical. Bom, então, pode ser chocante, porque uma pessoa do povo vai fazer pintura excessivamente linda, uma pessoa do povo vai fazer uma poesia excessivamente sofisticada, talvez, ou até simples, mas muito amada. E, por que não, seria chocante também um gringo tocar samba melhor que você? Por que não? Bom, é uma capacidade, ok? E aí, o trecho final, que eu vou desenvolver mais a última vez, é sobre a comunidade das pessoas iguais, porque tem uma transformação dos laços sociais e políticos a partir do momento que você constrói as relações sobre a igualdade. Mas, peço desculpa, eu vou hoje terminar aqui.